Começa agora o programa de rádio 45 de Gilmar Prefeito e Vani Júnior Vice. Pelas calçadas de Caçu, em tempos passados por ali se via um engraxate com os pés descalços que acreditava em melhores dias. Quando você tem um objetivo na vida e você tem um sonho, você nunca deve desistir dele. E eu, a vida inteira, busquei realizar esse sonho. Cresci com esse sonho de ser prefeito, de um dia contribuir com o desenvolvimento dessa cidade. E Deus alimentou esse meu sonho, me fez correr atrás desse ideal, desse objetivo. Eu não consigo deixar para lá problema de outras pessoas. É uma coisa minha, pessoal, mesmo fora da política, sem mandato, é uma coisa que Deus me deu, essa vontade de servir as pessoas. Fui feliz vendendo laranjinha, fui feliz vendendo picolé, fui feliz engraxando sapato. Minha mãe fazia sabão de bola e eu vendia sabão de bola na rua, carregava uma bacia cheia de sabão na cabeça e eu era feliz. Eu jogava bola como toda criança. Fui uma criança normal, como todas as outras, mas sempre sonhando que um dia eu ia ser prefeito de Caçu. Passou o tempo e o menino pobre hoje nos comove com a sua história. Gilmar é alguém do povo que plantou esforço e colheu vitórias. Um belo dia, eu era criança, eu tinha 9 anos de idade e a minha mãe foi numa festa aqui em Caçu, uma festa de final de ano. E a minha mãe, porque era uma mulher separada do marido, que não tinha esposo, e naquela época os conceitos morais da sociedade discriminavam uma pessoa como a minha mãe, né? E minha mãe tinha 6 filhos para criar, trabalhava de costureira e era uma mulher sofrida, né? E eu era engraxate e a minha mãe foi impedida de participar dessa festa. As pessoas que organizavam a festa não permitiu que a minha mãe participasse daquele evento. E a minha mãe voltou para casa revoltada, triste, determinada de mudar daqui de Caçu. E no dia 11 de janeiro de 1976, nós mudamos para Jataí. Lá em Jataí, eu fui trabalhar na rodoviária de Jataí, fui engraxar sapato. E lá eu conheci uma pessoa. Estava engraxando o sapato de uma pessoa, um jovem, né? E eu sempre fui muito comunicativo e perguntei para ele como é que ele chamava, o que ele fazia, né? Porque eu tinha notado que o pé dele tinha um defeito. Aí ele me contou a história, porque o pé dele era daquele jeito, me contou quem ele era. E ele me disse, olha, eu sou Mauro Antônio Bento, acabei de voltar para Jataí, eu fui para São Paulo, estudei no Mackenzie, me formei, fiz direito, sou advogado e eu estou aqui voltando para Jataí. As pessoas, meus amigos, me querem que eu seja prefeito aqui de Jataí. Poucos dias ele me convidou para trabalhar no escritório dele. Ele me achou um garoto comunicativo, né? Quem batalhou e nunca desistiu, o seu esforço todo mundo viu. Foi vendedor de laranjinha e tantas outras coisas mais. Quem era pobre não se acomodou e foi também grande vereador. Vem te pedir mais uma vez a chance de fazer bem mais. Determinado dia eu chego em casa e a minha mãe, triste, aborrecida, contrariada, e ela pegou e disse assim, olha meu filho, tá muito difícil aqui em Jataí, a gente tá passando muita dificuldade. Falei, então vamos voltar pra Caçu, mamãe. E ela pegou e falou pra mim assim, meu filho, a gente não pode voltar. Mas por que não pode? Para de chorar, eu só não tenho precisão de chorar. Ele falou, mas eu tô chorando, meu filho, porque se você não tivesse trazido o seu salário hoje, nós não tínhamos condições de comer amanhã, comprar nada. E nesse dia eu fiquei insistindo com ela pra gente voltar pra Caçu. E aí ela me contou essa história que eu não sabia. As pessoas não vê a mamãe, não aceitam a mamãe da forma que ela é. Esse tanto de filho, talvez, eu não sei, porque eu não tenho marido, né? E aí nesse dia nasceu
esse desejo. Como eu tinha amizade com o Mauro estava lá numa candidatura de prefeito. Então eu pensei o seguinte, eu era um menino, e eu pensei nesse dia assim, eu fiz um propósito comigo, com Deus, sei lá. Disse, olha, eu vou crescer, mãe, eu vou ser prefeito. E vou fazer para as mães aquilo que ninguém fez para a senhora. E vou fazer para as crianças aquilo que ninguém fez para mim e para os meus irmãos. Eu tinha 11 anos de idade. Eu conheço a família todinha, toda uma família, tudo excelente. E trabalhava, vendia laranjinha pro meu esposo, era o mais esperto da turma. Aí ele saía e vendia tudinho, na mesma hora o Gilmar estava aqui, e trazia o dinheiro certinho. Quer que Gilmar ganha, pedir pro povo, pedir Deus para tocar no coração do povo, para dar o voto para ele. Então pra Caçu melhorar, eu agora sou Gilmar. Voto certo e limpo, vote 45. Quando eu me candidatei a vereador em 1988, eu ganhei por um voto. E graças a Deus tive a oportunidade de fazer um mandato extraordinário, respeitando as pessoas, conhecendo a realidade de todos. E não me candidatei à reeleição de vereador porque eu tinha o ideal de me preparar para ser prefeito. E assim que eu tive a primeira oportunidade de ser candidato a prefeito, me candidatei em 2000, tive 43% dos votos, quase venci as eleições e continuei com esse mesmo objetivo. Deus nunca tirou de mim esse sonho, esse desejo, né? E graças a Deus eu consegui ser prefeito em 2004, numa eleição que custou o sacrifício de todos aqueles que votaram em mim em 2004. As minhas camisetas, que naquele tempo, na eleição de 2004, era permitido camiseta com o número do candidato. As minhas camisetas eram vendidas por R$10. Pessoas compravam as nossas camisetas. As pessoas compravam até bandeira para colocar nas casas. Foi uma eleição que brotou do povo, o sonho de tanta gente. Deus foi colocando no coração das pessoas o mesmo sonho do Gilmar. Deus foi colocando no coração de muita gente que tinha comigo, que compartilhavam comigo o sonho para mim ser o prefeito. E Deus me deu a vitória de ser o prefeito em 2004. Vencemos as eleições. E aí vieram as dificuldades, as grandes dificuldades, porque assumimos um governo com muita dificuldade. Tinha muitas dívidas e enfrentei uma prefeitura sem certidão negativa de débito, de previdência, com nome no Serasa, com nome no cartório de protesto. A folha de pagamento do mês de dezembro não tinha sido paga. O que era o meu pensamento? De compor o meu governo com pessoas sérias, humildes, honradas e trabalhadoras, que tinham nome para zelar e que tinham o mesmo sonho que eu tinha, de fazer a diferença. E nós tínhamos um objetivo: cuidar daquilo que era do povo, cuidar do dinheiro da população. Investimos o pouco que tinha nas prioridades: educação e saúde. Por quê? Educação e saúde. Porque é muito difícil o pai de família, sem saúde, cuidar da educação do filho. Como que o filho vai para a escola doente? E nós começamos a criar programas sociais para absorver as necessidades das pessoas. Investimos muito no apoio às famílias carentes, ajudamos, apoiamos todo o segmento da sociedade organizada. Partimos para um processo de valorização de todo o setor da economia do município. Priorizamos o pagamento do servidor público em dias. Procuramos valorizar o homem que trabalha. Aquele cidadão de bem, servidor público que tinha vontade de ser parceiro, que valorizava o seu trabalho, também foi valorizado por nós. Nós fomos o prefeito que mais aumentamos o salário. Em 4 anos nós tivemos um aumento de 45% no salário de todos os servidores. O que fez Caçu crescer no longo dos anos? Pessoas que acreditaram em Caçu vieram para cá, montaram um comércio. Os prefeitos que me antecederam, cada um de acordo com a sua capacidade. Nós não temos o direito de criticar o passado. Se não fosse o passado, não estaremos aqui hoje. Olhando para o passado e sonhando com um futuro melhor, e que o passado sirva de exemplo para nós, olhar para tudo que deu certo e melhorar aquilo que deu certo.
Então fracasso melhora. Eu agora sou Gilmar. Forte, certo e limpo. Vote 45. Teve momento na nossa administração que eu tinha que escolher. Ou eu tampava buraco nas ruas, ou eu dava uma cirurgia, dava remédio para a população. É humanamente impossível você ver um pai de família com dificuldade para tratar do seu filho, da sua esposa, e eu esnobando beleza, comprando carro pro meu gabinete e deixando a população mais sofrida, sem um apoio, sem assistência médica hospitalar a tempo e a hora. O Gilmar foi um bom prefeito e na área de saúde também foi muito bom, ajudou todo mundo. Eu tive um problema de saúde muito séria, aí o Gilmar me ajudou. Eu tinha que ter prioridade. Com pouco recurso que tinha, eu não tinha condições de atender todos os setores da minha administração. Eu tive que focar meu governo na saúde e na educação. Apesar de tudo isso, ainda ficou o sonho para trás. O sonho das praças que nós não fizemos porque não tinha recurso. Começamos a construir o posto de saúde Conjunto Boa Vista, não deu tempo para terminar. Eu queria urbanizar o lago. Aquele lago é uma coisa que está no meu coração, está na nossa mente. Eu sei direitinho o que eu quero daquele lago. Melhorar a qualidade de vida do bairro Vale do Sol. Eu queria lá construir uma praça. Eu não queria ter deixado a cidade sem calçada, sem passeio. Eu queria ter recapeado com asfalto todas as ruas de paralelepípedo. Quando nós compramos a máquina de fazer asfalto, era o sonho que eu tinha de aumentar a receita, ter recurso financeiro suficiente para fazer uma cidade bonita, arborizar a nossa cidade. E quando nós resolvemos o problema, que nós conseguimos fazer com que Caçu tivesse um aquecimento na receita, foi quando? Foi a partir de quando nós conseguimos trazer para Caçu a construção de uma usina de álcool, que aumentou o ISSQN, e foi no final de 2007 que começou a construção das hidrelétricas, que houve um aumento da receita. Foi aí quando nós começamos a ter uma visão de futuro e a certeza da realização das coisas. E foi quando exatamente nós fizemos a pavimentação asfáltica do loteamento São Paulo, acabando com a poeira do loteamento São Paulo. Foi quando nós fizemos o lago, abrimos as ruas do Água Fria. Foi exatamente quando asfaltamos as ruas do lago, asfaltamos a rua da associação dos idosos. Voto certo e limpo. Vote 45. Minha querida gente, eu estou muito preparado. E você ouvinte, você eleitor sabe disso. Porque você que me acompanha ao longo da minha vida pública, eu já fui vereador, já fui prefeito, já perdi eleições, já ganhei eleições, tenho amigos na política, tenho um bom relacionamento com empresários. Você sabe, você pode ter certeza, nós iremos realizar muito no nosso próximo governo. E eu quero que você fique atento aos nossos próximos programas, porque você tem a arma mais importante para melhorar a sua cidade, é o seu voto. E você tem que fazer uma análise, você tem que refletir sobre as propostas dos candidatos, aquele que você tem confiança, que você sabe que realmente ele está preparado para fazer por você. Um abraço a todos e até no nosso próximo programa. E vote 45, Gilmar Ivani Júnior, na coligação Caçu levado a sério. Vote certo e limpo. Vote 45. Rio Claro FM.